Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, hoje, primeiro dia, né? Estamos iniciando aí mais uma semana. E nós agradecemos a Hashem, nosso Deus, por tudo. E hoje iniciamos então a leitura da Parashá, que é a 50ª porção de nossa bendita Torá, das 54 porções que lemos, né? Faltando então apenas 4 parashot para concluirmos toda a leitura de nossa bendita Torá deste ano de 5.785 e já também nos aproximando do ano 5.786, visto que no dia 22 de setembro, ao pôr do sol, início do dia 23, será o início de mais um ano, né? O Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Então, hoje estamos no dia 7, né? 7 de setembro, feriado nacional aqui no Brasil, né? Hoje, 7 de setembro e dia 14 do mês de Elul. 14 do mês de Elul, primeiro dia da semana. Hoje, então, faremos a leitura da primeira aliá da Parashá Kitavot, que é a leitura, está no capítulo 26 de Devarim, capítulo 26, do verso 1 até o Passuque 11. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos, nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil. Sejam todos bem-vindos à casa dos Benei Anusim. E a você que hoje, dia 7 de setembro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Muitas felicidades, parabéns, Mazal Tov, muita alegria, muitas felicidades. Vamos então à leitura da primeira aliá da Parashá Kitavot. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E quando chegares à terra que o Eterno teu Deus te dá de herança, tomarás das primícias de todo fruto que nascer em tuas terras, e as colocarás no cesto, e irás ao local que o Eterno escolher para ali habitar o seu nome, e virás ao sacerdote de plantão e lhe dir-lhe-ás: declaro hoje a Hashem que adentrei a terra que ele criou, que ele jurou dar aos nossos pais. E o sacerdote tomará o cesto de sua mão e o colocará diante do altar do Eterno. E dirás em voz alta: Labão, o arameu, quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito e residiu ali com pouca gente, e ali se tornou uma nação grande, forte e numerosa. E os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e nos impuseram trabalhos pesados. E clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais, e ele ouviu nossa voz e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão, e nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, e com grande temor, com sinais e com milagres, e trouxe-nos a este lugar, e nos deu essa terra, da qual emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que me deste, ó Eterno, e pousará o cesto diante do Eterno, teu Deus, e te prostrarás diante dele, e te alegrarás por todo
o bem que o Eterno teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, ao levita e ao estrangeiro que vive no teu meio. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayo lanu tabetoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Parashá Ki-Tavo. Quando chegares, é a 50ª porção de nossa bendita Torá, e essa Parashá, o que ela nos traz de ensinamento é com respeito à gratidão. Devemos sempre ser gratos. Nunca devemos esquecer, né, dos bens que nós recebemos nesta vida, e também da mesma forma contribuir, e dessa forma sempre, como falamos, transformando este mundo num mundo melhor. Nós temos falado de nossos deveres para com o Criador e nossos deveres para com o próximo. Então, nada mais justo de quando de maneira formos ajudados, né, nas nossas necessidades, sabermos ser gratos com aquelas pessoas que nos ajudam, pois afinal nós, como seres humanos imperfeitos, precisamos sempre, né, sempre vamos precisar da ajuda, do socorro. Por isso, devemos sempre procurar ter uma boa relação tanto com a nossa família, nossos familiares, como também aqueles que estão mais próximos de nós. Pois é assim que diz o livro de Provérbios, quando fala de termos um bom vizinho. Salomão diz, é melhor ter um vizinho próximo do que um parente longe. Isso significa numa ajuda, numa necessidade física, um momento, em algum problema de saúde. Sempre é bom termos sempre é bom vivermos e termos uma boa relação para com os nossos amigos, vizinhos, porque neste mundo a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então a Torá, ela nos fala o quanto devemos ser gratos, tanto para com o homem, para com o próximo, e também, no que diz a leitura de hoje, para com o Eterno. E a Torá, a Parashá Ki-Tavo, que significa quando chegares. Chegares aonde? Chegares a Jerusalém, né? Então, todo o judeu, ao final de cada ano, após um momento da colheita dos frutos de sua terra, cada judeu, cada agricultor deveria pegar dos frutos da terra que ele colheu e levar num cesto. E ao momento que ele estava colhendo esses frutos, esse agricultor deveria dizer, né? Esses figos maduros, essas uvas, essas romãs, elas são consagradas. Essas sejam primícias, são primícias. Então ele tomava do fruto da sua terra, daquilo que ele colheu, levava, colocava num cesto, e neste dia determinado pela Torá, eles deixavam suas casas e levavam aquele cesto contendo essas primícias, e lá, ao chegarem
no templo em Jerusalém, eles entregavam para o sacerdote e pronunciavam em voz alta: Labão, o arameu, quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito, e residiu ali com pouca gente, e ali se tornou uma nação grande, forte e numerosa. E os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e nos impuseram trabalhos pesados, e clamamos ao eterno Deus de nossos pais, e ele ouviu nossa voz, e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão, e nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, e com grande temor, com sinais e milagres, e nos trouxe trouxe-nos a este lugar e nos deu essa terra da qual emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que me deste, ó Eterno. Então, deveria todo ano judeus que tinham suas lavouras levarem os frutos de todas o alimento, os primeiros frutos para os sacerdotes, e confessavam, pronunciavam essas palavras. Então, de maneira que era um reconhecimento, gratidão, agradecendo a Hashem, que embora o povo de Israel, antes de chegar na terra prometida, havia passado por situações difíceis, como o próprio Labão, né? O próprio Labão, o arameu, que quis fazer perecer nosso pai Jacó, assim também como o Egito e os povos que nos oprimiram. Mas Hashem nos livrou de todos os nossos inimigos e nos deu a terra ao qual ele havia prometido aos nossos pais. Então, de maneira que nós não podemos esquecer também de agradecer. Devemos agradecer a Hashem, nosso Deus, todos os dias, pelo pão nosso de cada dia, pelo alimento, por tudo quanto alcançamos do Eterno, porque não é por nossos méritos, mas sim porque o Eterno cumpriu sua palavra perante nossos pais, os patriarcas. Então, agradeça a Deus por tudo o que Ele tem lhe proporcionado, seja saúde, vida familiar, recursos materiais, inteligência, oportunidade de evoluir espiritualmente. Não se esqueça do que cercam deles a oportunidade de compartilhar suas alegrias. Então, assim como nós recebemos e temos o pão de cada dia, devemos também saber compartilhar com aqueles que não têm. E agradecemos a Hashem, nosso Deus, por tudo quanto temos alcançado dele até aqui. Toda Rabá, Shalom, Baruch Hashem. Muito obrigado, Hashem. Obrigado por tudo. E assim nós encerramos aqui a primeira aliá, leitura, comentários da primeira aliá da Parashá Kitavot. Um grande abraço, um ótimo dia a todos, um excelente início e uma excelente semana a todos. Que Hashem os abençoe, vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, envie suas contribuições, nos ajude a manter todo este trabalho. Shalom, Boker Tov, Shavuot Tov, Shalom, Shalom.